Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo hoje um convidado que eu estou querendo uma entrevista com ele faz muito tempo, porque ele é uma pessoa, além de extremamente culta e participativa, jurista, professor e político brasileiro, foi deputado estadual, presidiu a Assembleia Legislativa de São Paulo, foi secretário estadual de Defesa do Consumidor e diretor da Fundação Procon. Fernando Capês, muito obrigado pela presença. Obrigado, Edmo. Uma honra estar no seu programa. Finalmente conseguimos. Vai ser um enorme prazer. Fernando, você é uma pessoa muito sincera, você é muito objetivo. Não sei se é o Ministério Público, que os promotores são muito incisivos. Eu vou te fazer uma pergunta genérica e vou deixar você à vontade. O que está acontecendo nesse Brasil? Que ontem eu estava conversando com o dono de uma transportadora, ele virou e falou assim para mim, olha, a gente não sabe mais nada, a gente não consegue nada, a gente não faz nada. O que está acontecendo nesse país, Fernando? Olha, em primeiro lugar, o Brasil está doente. Ele vive uma polarização como se fossem 2 países dentro de um mesmo território. Uma ala que eu diria que é um pouco mais à direita, e nessa ala da direita há subdivisões. O pessoal que defende a economia liberal, as privatizações, desestatização, impulso ao agronegócio, um Estado menor, que gaste menos dinheiro, que defende equilíbrio fiscal, e uma outra ala dentro da direita que defende isso também, mas tem uma pauta um pouco mais agressiva, sobretudo com relação à pauta de costumes. Do outro lado, nós temos a esquerda. Uma esquerda também, por um lado, moderada, e do outro lado, uma extrema esquerda ideológica que se compatibiliza com a Cuba, com Nicarágua, com a Venezuela, com a Coreia do Norte, que incitam as invasões de propriedades, colaboram com o MST, enfim. E esses 2 lados estão digladiando. E as partes moderadas da direita e da esquerda estão perdendo espaço para as alas mais radicais. Some-se a isso a internet, as redes sociais, que são usadas muitas vezes com irresponsabilidade para ataques à honra de ambos os lados. Resultado, um país absolutamente polarizado. Para completar, nós temos agora o presidente da República, que ele se elegeu, Lula, mas ele está olhando muito para o passado. A gente vê um presidente rancoroso, magoado e, ao mesmo tempo, preocupado com soluções populistas e demagógicas de efeito imediato, sem uma preocupação, como ele teve no seu primeiro mandato, no início dos anos 2000, de estruturações de longo e médio prazo. Com isso, o país fica completamente de cabeça para baixo, anarquizado. Você veja, a questão de querer rever a privatização da Eletrobras ou a participação do poder público no percentual de ações com direito a voto dentro da Eletrobras, mexer na autonomia do Banco Central, dar agora um incentivo para os carros populares, reonerando o diesel. Enfim, são medidas que estão sendo tomadas de efeito imediato que vão trazer custos lá na frente. Por outro lado, o Congresso Nacional é um congresso de perfil mais conservador, de centro-direita. E ele não está conseguindo penetrar ali no centrão para ter um apoio maciço de votação, nem mesmo com o pagamento de emendas parlamentares. Então, as coisas estão realmente desarranjadas, o país precisa acalmar, ter um pouco mais de tranquilidade, porque o que a população espera e o que a população precisa
Não é de um governo ideológico de direita ou um governo ideológico de esquerda. Não é uma pauta mais conservadora ou mais liberal com relação aos costumes. O que a população precisa é geração de emprego. E geração de emprego só vem com crescimento econômico. Crescimento econômico só vem com segurança jurídica, com estabilidade política, porque senão os países que estão no exterior, que têm dinheiro, capital privado, não vêm para o Brasil. Então está faltando um pouquinho de todo mundo baixar um pouco a bola, sentar e começar a pensar em medidas econômicas de médio e longo prazo. Desculpa. Não. Você tem mais de 20 obras no direito, quer dizer, é um profundo estudioso do negócio. Você falou agora sobre a Eletrobras, o caso da Eletrobras. Então, a segurança jurídica nesse país acabou faz tempo, não é nesse caso, porque se um governo toma uma posição, o que vem depois que é anular essa posição do governo anterior. E isso eu não estou falando que é o Lula, que é o Bolsonaro, ou qualquer um, não. Isso tem acontecido, esse embate, sistematicamente, o que provoca uma insegurança jurídica. Eu estou citando um caso, porque você citou o caso da Eletrobras. Esse caso muito preocupa não só os empresários, o agronegócio, preocupa a justiça, preocupa todo o setor produtivo do país. É claro, o principal problema de tudo está na insegurança jurídica. Você tem na capital de São Paulo, por exemplo, você tem 179 bilhões de reais prontos para serem investidos na incorporação imobiliária, que estão parados com liminares. Então, nós temos, por exemplo, uma entrevista que nós tivemos com o Aldo Rebelo, ele comentou muito bem, o Brasil tem, em 11 ministros, 11 constituições federais diferentes. Não é possível que cada um interprete à sua feição dispositivos que são claros, direito positivo, regras escritas. Então, regras escritas pelo Congresso Nacional, a não ser que elas violem flagrantemente a Constituição, não podem ser torcidas pelo Judiciário por meio de argumentos meramente retóricos. Estamos vendo agora a questão do marco temporal na demarcação das terras indígenas. Vamos lá. Está escrito na Constituição, mas está escrito, artigo 231 da Constituição Federal. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. O artigo 231 diz: serão demarcadas as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas. Ora, está se referindo a qual período? Obviamente, é uma interpretação óbvia, literal, que a Constituição está se referindo às terras ocupadas pelas comunidades indígenas ao tempo da promulgação da Carta Constitucional, não tem discussão. 5 de outubro de 88. Mesmo assim, se o Congresso Nacional quiser, por meio de uma lei, aclarar o conteúdo desse dispositivo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever essa questão. Quando o Supremo Tribunal Federal se arvora em querer rever a questão, em questões que são puramente de âmbito legislativo, nós temos o quê? 513 deputados federais eleitos pela vontade popular, 81 senadores eleitos pela vontade popular, tendo a sua decisão coletiva por maioria submetida a 11 pessoas que não têm mandato, que estão lá sem terem, que não foram eleitas para estar lá. Olha, o que caracteriza um bom juiz, seja ele um juiz da Suprema Corte ou um juiz de primeiro grau, não é necessariamente um profundo conhecimento acadêmico, porque ele tem assessoria, uma forte assessoria para produzir os votos. O que deve caracterizar o ministro, sobretudo o ministro da Suprema Corte, é o bom senso. É necessário que ele tenha bom senso, que ele exerça tolerância, autorrestrição, que ele se policie no exercício do seu poder, que ele respeite as decisões dos outros poderes, as decisões dos outros poderes, enfim, que ele tenha, sobretudo, uma análise racional da situação e pense também no país. Não adianta um ministro, por exemplo, ter um profundo conhecimento jurídico, mas não ter bom senso. Por exemplo, ou ter um perfil mais invasivo, autoritário. Isso cria instabilidade. Por exemplo, você que foi do PSDB e teve como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo o ministro Alexandre Moraes, no caso do 8 de janeiro.
Quer dizer, eu não sou jurista, ele é, inclusive com livros editados como você, porém, todo mundo fala que ele passou da conta em todos os sentidos. Ele pune em massa, ele não houve o Ministério Público, ele aglutinou 200 e tantas pessoas numa coisa só, sem ouvir ninguém, colocando todo mundo na cadeia. Pelo menos é que está dito aí pelos juristas aí. Olha, o Alexandre foi meu colega no Ministério Público e também demos aula juntos durante muitos e muitos anos, né? Não há dúvida sobre a sua competência. Eu tenho ali no Supremo Tribunal Federal, quando eu faço críticas objetivas, porque são meus amigos, a maioria deles são todos meus amigos, tenho ótimas relações. Eu procuro fazer as críticas de maneira bem objetiva e impessoal. O que eu vejo nessa questão do dia 8 de janeiro? Denúncias coletivas. Justiça por baseada. Justiça por baseada é justiçamento. O Código Penal é claro, os princípios básicos que regem o direito penal exigem individualização das condutas. Cada um tem que responder na medida da sua culpabilidade. Quando você pega um lote de 400 pessoas, algumas caminhando na rua, outras dentro de prédios públicos, joga todo mundo no mesmo balaio, você está fazendo uma violação clara a princípios constitucionais. Tanto o Ministério Público Federal ao oferecer uma denúncia coletiva, quanto o Supremo ao receber essa denúncia. Então, isso realmente faz mal à democracia. Claro que os atos de 8 de janeiro são atos vergonhosos, são atos graves, mas é preciso saber, número 1, quem estava comandando estes atos. Eles têm um grau de responsabilidade distinto. Quem ingressou nos prédios? Quem é aquela pessoa que estava destruindo o relógio que João VI trouxe em 1808 para o Brasil, que estava no Supremo Tribunal Federal? Quem é aquele cidadão? Até agora a gente não tem uma informação. Quem financiou esses atos? Quem se omitiu para esses atos? O general Gonçalves Dias estava fazendo o quê ali, servindo água para as pessoas? Então, essas respostas são mais importantes do que pegar pessoas que estavam ali caminhando. Muitas estavam caminhando, protestando, inconformadas, mas não pretendiam praticar qualquer tipo de ato de violência. Estavam ali protestando. Foram usadas como massa de manobra. Quem são aqueles que usaram essas pessoas? Então, essas respostas a gente não está obtendo. E as denúncias coletivas estão servindo, não vão dar em nada, porque é impossível julgar individualmente cada uma dessas pessoas, vão ficar presas sem culpa formada durante muito tempo, e isso faz mal não só à democracia, ao Estado democrático de direito, mas à estabilidade do sistema constitucional. E é isso que nós chamamos a atenção, e é com isso que nós criticamos. É mais importante do que fulanizar as decisões, até porque o Supremo Tribunal Federal não deveria estar individualizando um ou outro ministro, deveria estar decidindo coletivamente de acordo com a Carta Constitucional, porque ele é o guardião da Constituição. Se ele não obedece à Constituição, se ele não obedece o princípio da responsabilidade subjetiva, que é o princípio segundo o qual uma pessoa só pode ser responsabilizada se demonstrado dolo ou culpa individualizada a sua conduta, então, imagine o exemplo que é dado de cima para baixo. Bom, eu vou chamar o intervalo. Antes, eu quero dizer o seguinte: a gente não tem absolutamente nada contra nenhum juiz da Suprema Corte, nem a nomeação. O que está lá é a lei, é o presidente quem indica, é o Senado quem aprova. Pessoalmente, não tenho nada. O que a gente tem é leitura das pessoas mais renomadas dentro dos seus comentários, e a gente traduz isso aqui. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata.
em vez de ficar sonhando com dinheiro. Pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo hoje o político, jurista, professor de direito, promotor público, Fernando Capês, que traz aí uma luz fantástica para a gente em cima das coisas desse Brasil. Bom, nós falamos muito de insegurança jurídica, Capês. Nós temos visto, não só na área criminal, aliás, que você domina muito bem, mas não só na área criminal, mas também na área civil. Nós temos visto decisões, temos acompanhado decisões que estão prejudicando. A gente sabe também que a reforma tributária é essencial e que pode amenizar muito essa insegurança jurídica. Ninguém fala disso. Se você botar o IVA, já estão falando em 2 impostos, um para ficar com o Estado e município, outro para ficar com os 3 federais. Se você analisar que você, simplificando isso, você pode também simplificar a interpretação e ter mais facilidade, seria fantástico, né? Quer dizer, ou seja, mas não anda, né? Por que você, como político, por que essas coisas não andam? Olha, em primeiro lugar, você tocou num ponto fundamental. Você lembra do saudoso ministro Hélio Beltrão, ministro do Ministério da Desburocratização. O país ainda não está desburocratizado. É preciso fazer uma simplificação tributária. Não é possível um sistema complexo como esse, que só mesmo profundos especialistas conseguem dominar. Então, a questão tributária é fundamental. Por quê? Porque não existe dinheiro público. Dinheiro público não existe. Existe dinheiro que os contribuintes pagam ao governo. E esse dinheiro vem da arrecadação de tributos. Se o sistema é confuso, claro que todos perdem. É urgente uma simplificação e uma desburocratização tributária. Agora, por que não anda? É preciso saber ter um diálogo com o Congresso Nacional. E esse diálogo não deve ser estabelecido como premissa na base de emendas parlamentares e pagamento de prêmios em dinheiro. Eu digo isso, prêmios em dinheiro, através das emendas parlamentares. Claro, não estamos referindo a questões ilícitas, porque crime é óbvio. Mas não é essa relação que tem que ser estabelecida. É preciso que o governo federal compreenda que o perfil da Câmara dos Deputados, principalmente, também do Senado, é um perfil mais conservador, é um perfil mais progressista do ponto de vista econômico, né, da economia liberal, e não caminhar na contramão disso. O presidente Lula precisa parar de falar em reverter privatizações, em interferir na autonomia do Banco Central e procurar buscar pautas que o Congresso consiga entender como fundamentais para a sociedade. Se ele se concentrar na reforma tributária e, sobretudo, numa que eu acho mais importante que a reforma tributária, mas é mais difícil, que é a reforma administrativa, todos acabarão sendo forçados, compelidos, até pela força da sociedade, a compreender que o país vive um momento delicado. Por que o governador João Dória conseguiu? Pois é, na Assembleia Legislativa, a Assembleia sempre...
A Assembleia Legislativa de São Paulo sempre teve uma atuação muito cooperativa com o Poder Executivo. Isso não se pode negar. O governador Geraldo Alckmin, na época, dizia: a Assembleia Legislativa de São Paulo dispensa até medida provisória. Ela trabalha num ritmo extremamente acelerado. E assim, o João Dória também conseguiu conscientizar. Os parlamentares estão lá. Nós não podemos entender que a maioria dos parlamentares são pessoas ávidas por dinheiro, por enriquecimento ilícito. Essa não é a maioria. Essa é a imagem caricaturada que é feita do Congresso Nacional. Mas tem muitas pessoas preparadas, competentes, tem bons líderes que estão ali. O próprio Arthur Lira chegou a comandar no governo anterior, comandou com muita agilidade e fez importantes reformas legislativas do Congresso Nacional. Está faltando, a meu ver, um diálogo maduro, olho no olho, e caminhar numa pauta que não seja uma pauta aterrorizante de retrocesso esquerdista, populista, de reestatização do país, aumento da dívida pública, aumento de gastos públicos, medidas populistas de curto prazo, em vez de reformas estruturantes em médio e longo prazo. Se o governo conseguir ter esse tipo de diálogo, vai caminhar. E quem teve esse diálogo? O presidente Lula. Ele teve no seu mandato 2003, 2004, 2005, 2006, ele teve esse primeiro mandato, um diálogo maduro, assegurando a autonomia do Banco Central. Mas eu sinto um presidente Lula extremamente ressentido, magoado e ávido por tomar medidas imediatas de impacto, medidas populistas. E isso, claramente, o que o governo está influenciando nisso. Mas nós já estamos em junho. O governo está parado, o governo está completamente parado. Nós estamos vamos entrar junho já foi. Vamos entrar em julho, que é recesso, um semestre completamente perdido. E, evidentemente, se percebe uma grande assintonia entre o que não está acontecendo no país e o que a grande mídia está divulgando. Ou seja, está procurando iludir a população, mas ninguém será iludido. As pessoas sabem que as coisas não estão indo bem, sabem que as coisas estão paradas, que não está acontecendo absolutamente nada de mais importante, e o país está perdendo um enorme tempo, como perdeu também com discussões. Nós perdemos tempo com discussões bizantinas e desnecessárias. Esse é o nosso problema. Nós levamos 10 anos para fazer o óbvio, o que poderia ser feito em 1 ano. Por quê? Ficamos com discussões acessórias que não levam a nada. Ô, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te perguntar do caso do Juca Kfouri, porque eu quero chegar nas redes sociais. Está resolvido aquele caso com o Juca Kfouri, não? Bom, esse é uma pessoa que eu praticamente ignoro, né? Eu não dou muita atenção para ele, pouco importa o que ele fala, o que ele não fala. Quando ele se referiu a mim em termos desrespeitosos e ofensivos, ele foi processado. Então, esse tipo de pessoa é melhor não dar atenção. Tá, eu só perguntei isso pelo seguinte: através de um dispositivo eletrônico, né? Quer dizer, foi um blog, enfim, de uma notícia, ele proferiu uma mentira, uma ofensa a você e a outros professores da universidade, da faculdade, perdão. E é o que está acontecendo. Você falou das fake news lá atrás, que as redes sociais hoje proliferam, reproduzem, propagam, e é um fato. Mas como você vê o Estado controlando a opinião pública? Olha, eu acho que o importante é o seguinte: temos que ter 2 paradigmas básicos. Primeiro, ser contra qualquer tipo de censura prévia. Cada um responde por aquilo que fala. Fala o que quer, responde nos termos da lei, que, aliás, como você disse, está na Constituição. E segundo, que eu acho que talvez pudesse ser o compromisso imediato, uma reforma menor, um projeto menos ambicioso. Todo mundo que for às redes sociais emitir opinião tem que estar identificado com nome, RG, CPF, com a sua identificação, para que se saiba quem está falando o quê. Assim, se a pessoa cometer um crime contra a honra de alguém, divulgar uma informação falsa capaz de provocar violência, ela será responsabilizada nos termos da lei. Hoje nós temos dispositivos que permitem isso. Agora, se ela emite uma opinião apenas ou faz uma crítica, isso também a gente tem que tolerar, né? Agora, ofensas, ataques à honra, isso tem que ser identificado, porque as pessoas usam robôs para fazer isso. E muitas vezes robôs que ficam fora do país. Aí tem que ter uma responsabilidade subsidiária da plataforma,
quando a pessoa fizer essa informação de ofensa e não puder ser identificada. Bastaria isso. 2 pontos que são fundamentais. Saber quem está falando e ter condições de identificar quem está falando, para que a pessoa tome providências. E, nesse mesmo projeto, agilizar um pouco mais. Não adianta uma justiça lenta, uma justiça que não dê respostas, que seja leniente na tutela da honra alheia, né? Então, é preciso ter esse tipo de conformismo. Agora, ficou um debate muito ideológico e acredito que a pressão que o governo fez e que a grande mídia fez com medo das redes sociais, da concorrência das redes sociais, assustou o Congresso. Então, espera um pouquinho. É um projeto que não é um projeto de governo, é um projeto de interesse público, né? Saber quem está usando as redes sociais, até criminosamente. Ter que identificar todo mundo que acessa uma rede social. Isso é um interesse. Então, se é interesse público, essa pressão do governo pela aprovação assustou o Congresso. Será que vai ter algum tipo de manipulação se o projeto das fake news for aprovado? E aí atrapalhou tudo. Então, eu que digo, má condução do processo, de ambos os lados. Então, está havendo má condução do executivo com o legislativo e do legislativo com o executivo. Está faltando alguém que sente, coloca a bola no chão e fala, pessoal, vamos estabelecer algumas prioridades. Fake news. O que está acontecendo com o país? Um monte de gente que está usando rede social de forma irresponsável para agitar, para atacar honra, para atacar instituições. Muito bem. Quem são essas pessoas? Plataformas. Você tem o dever de identificá-las em 24 horas. Ponto. Estava resolvido. É isso aí. Gente, olha, nós chegamos no final do programa. Eu quero agradecer muito o Fernando Capês, essa lucidez, essa coragem, essa vontade de falar a verdade, de falar o que pensa. Coisa difícil da gente encontrar hoje por aí em político e jurista. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Prazer enorme. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce.